Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Está na casa do Senhor? Como é bom, né? Estar na casa do Senhor. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha a igreja. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Eu pedi muita palavra, né? Para trazer nessa noite. Não é fácil estar aqui, mas Deus é bom, né, irmãos? E sempre quando chega a ser, irmãos, eu fico observando que lá em Coríntios está dizendo, trazer a memória, né? Muitas das vezes na nossa mente a gente traz tanta coisa ruim, né, do passado, tantos pensamentos, não é? A nossa mente, ela enche com muita coisa porque a mente, ela é igual um computador, né? Ela guarda muitas coisas. Então, em Coríntios está dizendo, irmãos, que é para trazer a memória, não é isso? E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de Sá tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Você pode pensar assim, a questão da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Mas se você for, irmãos, na Bíblia, o processo que ele passou para poder, né, ressuscitar não foi fácil. Veja só. Ele sofreu abandono, traição. Toda a religião, ela se dobrou, se pôs contra Jesus. Foi bom, irmãos, quando os discípulos estavam com Jesus, quando Jesus estava curando, estava salvando. Não é? Quando Jesus começou o seu ministério, ele passou 3 anos, né? Fazendo a obra, né, que tinha que fazer na terra, foi muito bom. Mas veja só, irmãos, ele passou coisas que era para mim e você passar. Você gosta de ser traído? Mas Jesus foi traído. Judas estava com ele, irmãos, na mesa lá, comendo com ele. E Jesus sabia, Jesus sabe todas as coisas. E ele foi traído, foi abandonado. Quando ele mais precisou dos discípulos, foi o que os discípulos fizeram. Dormiram. Na verdade, eles estavam cansados, né? Mas eles estavam tão acostumados ali com Jesus, né? Às vezes a gente fica se escorando, né, nas pessoas, tal, e acha que aquela pessoa vai ficar toda a vida ali do teu lado e tu se escorando nela. Eu acho que é mais ou menos isso. Veja só, irmãos. Teve o dia da depressão, da angústia de Jesus. Aquele momento, Jesus, ele passou sozinho. Jesus, ele era Deus, era, mas ele estava como homem, irmãos. Tudo que a gente sente, Jesus estava sentindo. Você já imaginou? Tudo que o Senhor fez aqui foi perfeito. Ele não fez nada de errado. E eu começo a meditar tudo que ele sofreu, ele apanhou. Veja só, irmãos. Eu fico até constrangida de ver que tudo aquilo ali era para mim passar. E eu não passei. Sabia que nós merecemos, irmãos? Merecemos passar por tudo aquilo, mas Deus não. Deus, ele não quis. Ele disse, não, vou descer lá e eu vou sofrer tudo isso. Uma coisa é você sofrer sem saber o que é que vem lá na frente. Jesus, ele sabia. Ele sabia. A questão de quando Jesus estava na cruz, né, quando tudo terminou, que ele está consumado, irmãos, não só foi aquele momento, ele teve que passar um processo difícil. Teve a questão de Pilatos e Herodes, que ficou um jogando para o outro, parecia que Jesus era bolinha, né? Não, vai tu mesmo, resolve. Aí o Pilatos, né, que queria, né, ganhar o povo, aí sabe uma coisa, eu vou deixar para o povo mesmo. Está entendendo, irmão? Tratando Jesus como fosse nada. Nada. Aí, aqui eu estava, né, vasculhando a Bíblia e só olhando aqui, ó. Teve o plano para tirar a vida de Jesus. Você já imaginou, irmãos? O que foi que Jesus fez com esse povo? Para a pessoa planejar, matar. Não era só apanhar, humilhar, não é? Botar a lança no lado dele, como tudo ele sofreu, chicoteado. Você já imaginou? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como eu sou coitadinho, eu sofro tanto. Medita no sofrimento de Jesus, irmão, porque foi por tua causa, foi por minha causa. Ele teve um propósito, tudo teve um começo, meio e um fim, teve um propósito. E Deus, ele nos guardou de passar por tudo isso. Você gosta de ser apedrejado? Imagine, irmãos, que coisa, ser humilhado em praça pública, carregar uma cruz que era para o pior bandido da época.
eu fico meditando, Jesus, como o Senhor ele é bom. Aí eu me lembro da graça, da misericórdia, de quanto Jesus ele é bom. Irmão, Jesus ele não está na cruz mais. Ele está vivo aqui conosco. Olha só, ele não era um coitadinho, nunca se pôs numa posição de coitadinho, porque estava sofrendo sem merecer. O Senhor Jesus não mereceu nada. Mas nós merecemos, como pecadores que somos. E Deus, irmãos, ele passa por aquilo tudo. Você já imaginou, irmãos? Que constrangimento, que vergonha para nós sermos culpados. E muitas das vezes nós estamos tomando assim indignamente, estamos crucificando Jesus de novo. Você sabia? Se eu pego a ceia e fico brincando, né? Porque realmente trazer a memória, mas não é brincadeira, foi o sangue, trazer a memória daquele todo o sangue que foi derramado na cruz por nós. O pão foi o corpo do Senhor que foi todo, irmãos, machucado. O pastor uma vez falou, né, que a coroa de espinho foi enficado. A cabeça de Jesus ficou desse tamanho, não ficou bonito, não. Isaías dizia que ele não tinha aparência, acho que foi nessa parte, né, do sofrimento, que Deus, no caso, Deus estava mostrando para Isaías que Jesus ia passar. Você já imaginou, irmãos? E o que a gente tem feito diante desse tão grande amor? E eu estava observando aqui, irmãos, teve o pacto da traição, que uma coisa que o ser humano gosta de dinheiro, né? Você já imaginou, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Que não era nessas coisas todas, né, pastor? No tempo não era nem essas coisas, irmãos. 30 moedas de prata, porque ele estava querendo ambição, queria dinheiro, ele não queria saber da consequência. Ele só achava que o soldado lá romano ia pegar Jesus e ia prender, pronto. Não, irmãos. Você já imaginou você entregar o teu Deus para ficar lá numa cruz sofrendo, porque ele só foi na cruz, ele morreu, pronto. Não, irmãos, ele passou a noite, não foi? E uma manhã sofrendo, ele apanhou, antes de chegar lá na cruz, ele apanhou, e os ferrinhos, né, que tinha como é que chama aquele? Azorrague, que era metendo nas costas de Jesus, que rasgava a carne. Irmãos, você já imaginou, se isso acontecesse com você, você ia aguentar? Você ia aguentar, irmãos? E o peso do nosso pecado, da humanidade, foi todinho em Jesus. E muitas das vezes a gente não quer nem dar o nosso melhor para Ele. Você já imaginou, irmãos? Então eu fico envergonhada. Eu fico pensando, Senhor, tudo que eu faço por Ti ainda é pouco. Irmão, foi real. Jesus esteve aqui na terra. Ele sofreu por mim e por você. Não foi por acaso. Qualquer pessoa, não, irmãos. E ele ainda, irmãos, foi para a multidão. E foi o pior bandido, né? Barrabás. E foi Jesus para perguntar ao povo quem vocês querem. Olha, irmãos, que coisa chata. Que coisa, que isso era para mim que você passar? Você já imaginou? Jesus não deixou. Pense que ele é um Deus distante. Não é, irmão, ele é teu Pai. Ele é teu Pai e Ele te protege. Foi isso que o Senhor fez. Ele perdoou os nossos pecados. E muitas das vezes a gente não dá valor. Ceia? Só tomar um vinho por ali, sabe, uma hobby, um social. E não é, irmãos, é coisa séria. Deus, Ele morreu por nós para a gente não ir para o inferno. Ele passou por tudo isso. Humilhação, traição, foi vendido, chicoteado, e ainda lá na cruz ainda não terminou, meteram a lança, ainda ficaram zombando. Você já imaginou você com dor, você perdeu o sono todinho, porque você estava apanhando a noite toda, e no outro dia as pessoas zombaram da tua cara? Diga, isso era para acontecer comigo? Diga aí, irmãos, pensa aí. Era para acontecer comigo. Mas não aconteceu, porque Deus, Ele não deixou. Aí o que eu posso fazer, irmãos, para retribuir toda essa bondade de Deus? Eu tenho que dar sempre o meu melhor, chamar a atenção de Deus, eu adorar, gastar toda a minha energia nos pés do Senhor, não buscar nada do mundo, porque Deus, irmãos, Ele se entregou totalmente por nós. Veja só, teve um começo e um meio fim, como eu disse. A lembrança também, uma das lembranças, irmãos, que eu acho tremenda, é que ele serviu, ele foi humilde. Quantas pessoas arrogantes, irmãos. E o nosso Deus, todo-poderoso, desceu na terra, lavou até os pés dos discípulos, irmãos. Veja só, que é isso? Quem ia fazer isso, irmãos? Aonde? Entendeu? Às vezes a pessoa se acha tão humilde, mas só, irmãos, que Deus não é ser humano como nós, falho como somos. Não, Deus é o Deus soberano. Ele deixou toda a sua glória e teve que descer e passar por tudo isso, lavar os pés dos discípulos para mostrar para mim e para você. Seja humilde. Tira essa arrogância do teu coração. Irmãos, para Deus poder entrar no nosso coração, a gente tem que se prostrar diante dele. A gente tem que morrer todos os dias, porque se você estiver vivo para o mundo, você não vai estar vivo para Deus. Você vai estar morto para Deus.
Por isso que nós temos que nascer de novo, ser uma nova criatura. Ninguém é melhor que ninguém. Mas temos que reconhecer que realmente o Senhor, Ele sofreu. E você já imaginou, irmãos? A família vendo um negócio desse, né? Porque é certo que Ele era Deus, Ele tinha uma família. Você já imaginou se tua família te visse você passando por isso? Já imaginou, irmãos? Já pensou? Meu Deus do céu. Seria horrível, irmãos. Isso Deus fez o quê? Não, eu vou me entregar. Tem nada a ver com o diabo, irmão. Deus, Ele disse, eu decidi me entregar para morrer por você. Aí eu fico imaginando, irmãos, que muitas das vezes a gente não quer trazer a lembrança. A gente fala, Jesus ressuscitou. Ótimo, irmãos. Mas teve uma história muito séria diante disso. E lá em Isaías 53 diz assim, o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos. E o Senhor passou por tudo isso e ainda gosta de lembrar, irmãos, do que Ele fez por nós. Olha só, irmãos, que amor é esse, né? Que ousado amor é esse? Existe um amor na terra igual esse? Não existe. Estamos muitas das vezes apegados para tantas coisas e não queremos se voltar para Deus, né? Realmente buscar o nosso Deus. Aqui, irmãos, em Mateus 26, 47, é a parte aqui que Jesus é preso. Falava eles ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espada e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, esse prendei. Olha, irmãos, que lindo, né? Tem muita coragem, né? Só pode ser o cão tomando conta de uma pessoa dessa para poder ele fazer um absurdo desse. Você já imaginou, irmãos? Aí Jesus, muito parecido com os discípulos, aí Judas chega lá. Judas que está do lado de Jesus, viu, irmão? Muito teve um milagre. Estava pertinho de Jesus. Só não tomou a cena, né, pastor? Porque no momento, irmãos, que dá cena, né, foi a primeira cena, é isso? A primeira cena, aí Jesus pegou e revelou que Judas ia trair. Mostrou lá, né? A forma, né? De que deu um sinal. E ele não ficou para cear, irmãos. Porque ele era um traidor. Ele era uma pessoa demoníaca. Porque, irmãos, para fazer maldade, só pode ter o coração vazio de Deus. Porque a pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração nunca teria coragem de fazer um absurdo desse. Mas ele fez. E teve mau pacto da traição. Veja só, o 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregá-lo. Agora você sabia, irmãos, que quando Judas soube que Jesus, ele realmente não ia ser surpreso, veja aí, o 27:3 de Mateus. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Já imaginou, irmãos? Eita, o diabo é sujo, ele faz isso, ele te manipula, faz o que quer, aí depois, meu filho, já era. Amém, irmãos? A gente tem que vigiar nisso. Nosso coração, nossa mente tem que ter o amor de Deus, a misericórdia e a graça. E o que é que nós podemos fazer, irmão, diante de tanto sofrimento que Jesus passou? Sermos gratos. Sermos gratos, porque pagar a gente não pode, como eu já falei, a gente não pode pagar. Mas seja fiel, irmãos, a Deus. Busque a Deus com sinceridade. Não seja você um Judas Iscariote, né? Você vê, irmãos, que Pedro, ele fez o quê? Ele negou Jesus, não foi? Mas ele se arrependeu. Ele não teve remorso. Ele se arrependeu. E grande foi o ministério de Pedro, né? Que Deus usou ele. Ele pregou até 3.000 almas, não foi isso que pregou? Ele ganhou. Por quê, irmãos? Ele ganhou 3.000 almas. Porque realmente ele se arrependeu. E o evangelho é você se arrepender todos os dias. Todos os dias a gente se arrepender. Perfeito a gente nunca vai ser. Mas que nós possamos, irmãos, se prostrar diante de Deus e sempre trazer a lembrança todo o sofrimento que o Senhor passou. Trazer os detalhes para que não dá, vai passar a noite todinha, por tudo que Jesus passou, irmão. Mas foi muita humilhação. Ninguém gosta de humilhação, ninguém gosta de passar momento de angústia. Quem gosta, irmãos?
Mas Jesus, ele passou. E quando estamos passando por problema, tribulação, angústia, né? O Senhor está conosco. Olha que diferença. O Senhor ali estava sozinho. Mas nós temos, sim, o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar força. Jesus, irmãos, ele morreu, né? Ressuscitou e ainda veio aqui para a terra, mandou o Espírito Santo de Deus para nos consolar. Olha mesmo, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, amém? Então não leve na brincadeira o evangelho não, irmãos. Não leve, porque tudo que o Senhor passou era para a gente ter passado. E isso é fato, é sério, irmãos. Então, por isso que desde criança eu sou crente e eu sempre tinha essa mentalidade. Sempre levei muito a sério as coisas de Deus. Porque tem consequência aqueles que brincam com as coisas de Deus. Não é verdade, irmãos? O Judas, ele brincou muito. Né? Até que ele foi lá atrás. Não quero mais nessas moedas, não. Quando ele viu que o negócio estava pegando mesmo para ele. Então, que a gente possa ter consciência, ter aquele culto racional, né? E pelas emoções da vida, pela multidão. Porque o povo está fazendo isso. A multidão, né? Que é aquela que crucificam, né? Que não está querendo nada com Deus. Não é que você tem que estar. Você tem que estar com os discípulos que permaneceram na presença do Senhor, não é? Evangelizando e divulgando tudo aquilo que o Senhor fez. Amém, irmãos? Eu agradeço pelo nome de Jesus.